A paz de Jesus, o amor de Maria, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo possa estar presente conosco neste momento e que os santos anjos do Senhor aqui estejam também, para que tudo o que for dito e escutado venha de Deus e vá para Deus. Amém? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do YouCat, essa ferramenta maravilhosa, não apenas de santificação, mas uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para vivenciar a fé e saber como que é a nossa fé católica apostólica romana. Bom, hoje nós vamos estar abordando a pergunta 10 do YouCat, que está no segundo capítulo da primeira parte do YouCat. O YouCat é dividido em 4, nós estamos ainda na primeira parte. Ou seja, graças a Deus, temos muita coisa ainda para aprender. E acabando aqui, teremos ainda muito mais coisas para aprender. Bom, a pergunta 10 diz o seguinte, foi tudo dito por Jesus Cristo ou prosseguirá a revelação depois dele? Ou seja, faltou alguma coisa ainda Jesus dizer a nós? Faltou alguma coisa ainda Jesus ensinar para nós? O Catecismo da Igreja Católica, nos seus parágrafos 66 e 67, responde isso. Em Jesus Cristo foi o próprio Deus que veio ao mundo. Deus se fez homem por meio do teu Filho. Ou seja, tudo que o Filho disse foi o que o Pai disse, porque o Filho é o Pai. Ai, amo o mistério da Santíssima Trindade, é lindo. Ele é a última palavra de Deus, ou seja, Jesus Cristo é a última palavra de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus vem falando com o seu povo por meio dos seus profetas, por meio dos seus prodígios, por meio dos seus reis, por meio dos teus escolhidos. Sempre nos falando por meio através dos anjos, por meio através do próprio Espírito Santo. Para nos preparar para a boa nova que Jesus veio trazer para nós. Eu falo que o porquê, que Jesus veio e reinterpretou todas as leis. Se Deus já tinha dito, se Deus já tinha nos passado, nos ensinado, por que Jesus veio, reinterpreta e nos mostra outras novas formas de vivenciar os céus, de romper com o pecado e alcançar a santidade, de alcançar a graça de Deus. Eu creio que isso fica muito explícito mesmo. Eu não sei a passagem, não consigo guardar, peço para Deus me curar disso, que um dia eu consiga guardar a passagem, versículo bonitinho, como eu vejo tantos irmãos que sabem onde está, onde deixa de estar, eu não sei, que fala sobre a carta de divórcio, na qual Jesus fala que Moisés pediu que desse a carta de divórcio às suas esposas, porque o nosso coração era duro demais para compreender a vontade de Deus. Jesus vem e transforma esse coração duro nosso. Jesus não vem somente para nos ensinar a boa nova. Jesus vem para nos curar. Jesus vem para curar as raízes dos nossos pecados. Jesus vem para nos libertar do homem novo e nos fazer homens, do homem velho e nos fazer homens novos. Jesus vem reestruturar, reformular, restaurar. Jesus nos transforma. As leis são as mesmas, porém Jesus as mostra como Deus quer, porque nós estamos preparados para escutá-la, segundo Deus quer que nós escutemos. Porque ali nós estamos vendo o próprio Deus falando a nós. E as palavras de Deus, quando adentro no nosso coração e adentro no nosso ser, vai modificando, vai transformando. Aquilo que era duro como pedra se transforma em mole como carne. O nosso coração endurecido começa a bater junto com os batimentos do coração humano de Deus. Jesus não vem somente interpretar, porque o nosso ver e o nosso enxergar daquelas leis já estavam rígidas. Eram 71 leis, essas 71 leis já estavam sendo vivenciadas sem fé, sem amor. E Jesus vem nos trazer o amor de vivenciar essas leis, o amor de desejar, porque Deus quer
Porque Deus nos ama a ponto de querer que nós nos salvemos. E eu acho isso lindo. Ouvindo Jesus, toda pessoa humana, em todos os tempos, pode saber quem é Deus e o que é necessário para a sua salvação. Ou seja, ouvindo Jesus, lendo Jesus, buscando Jesus, vivendo como Jesus, nós podemos saber quem é Deus. E o que nós precisamos para que nós possamos nos salvar, para que nós possamos viver junto à graça de Deus. E na explicação, porque o YouCat é interessante, ele vem a pergunta, o parágrafo e vem uma explicação embaixo ainda, que é maravilhosa. No Evangelho de Jesus Cristo está perfeita e completamente disponível a revelação de Deus. Deus se revela para nós. Deus nos mostra quem Ele é. Deus mostra o amor. Deus se mostra em extremo amor. Desde o nascimento até a cruz e ressurreição foi amor. Para que ela nos seja clara, o Espírito Santo, olha a terceira pessoa da Santíssima Trindade, introduz-nos a verdade cada vez mais profundamente. A necessidade de vivermos em constante oração com o Espírito Santo, a necessidade de vivermos em constante efusão com o Espírito Santo. Ler a palavra, vivenciar a palavra, orar com a palavra, meditar com a palavra, contemplar a palavra. Porque sem o poder do Espírito Santo, sem o Espírito Santo em nós não conseguimos entender, nem compreender e nem viver a revelação de Deus por meio de Jesus. Não conseguimos ver Deus em Jesus. E não conseguimos ver Deus no Espírito Santo, não conseguimos ver Deus em nós e nem Deus no próximo. A luz de Deus penetra na vida de algumas pessoas de um modo tão forte que elas veem o céu aberto. Deus, a pessoa busca tanto a Deus, se aprofunda tanto no Espírito Santo, se aprofunda tanto na palavra, vivencia, reconhece Deus em Jesus, reconhece Jesus a salvação e vai vivenciando que ela consegue vivenciar o céu. Os nossos santos estão aí, é possível vivenciar os céus. E tudo que foi revelado aos santos, temos Santa Faustina, vamos colocar Santa Faustina, com Jesus misericordioso, não é adicionamento. Deus não vem falar que Ele esqueceu alguma coisa. Ele vem nos dando formas de vivenciarmos no terço da misericórdia a paixão de Cristo, as chagas de Cristo, a morte de Cristo. É um ensinamento da cruz, dos nossos sofrimentos, da cura por meio do sofrimento. Santa Faustina nos apresenta. Jesus vem por meio desta santa que se abriu a misericórdia de Deus, o sofrimento de Jesus. E Jesus foi revelado, o terço da misericórdia, a misericórdia de Deus. Ele não veio adicionar, ele não esqueceu nada, tudo foi dito por Jesus. Ele só veio nos direcionar como vivenciar a vida de Jesus. Assim como as aparições de Nossa Senhora também vêm nos direcionar a vivenciar a vida de Jesus. E por que não vivenciar também a vida de Maria? Nós humanos, como não querer seguir os passos dessa tão humana Santa Maria? Essa Virgem, essa Imaculada. Como não? Aquela que aos olhos dos outros não era nada. E aos olhos de Deus foi tanta. Maria está aí também. As aparições, a necessidade de rezarmos o terço pelas almas, pela conversão, o rosário, os anúncios, o que devemos fazer. O rosário é vivenciar a vida de Cristo. Todos os mistérios, vivenciamos a vida de Cristo. Ela não veio adicionar, ela veio nos fazer vivenciar. Então nada mais tem a ser dito daquilo que Jesus já disse. Mas Jesus, para que nós possamos nos salvar, manda teus santos, se revela em teus santos, para que nós possamos vivenciá-lo. Resgatar em nós a necessidade de vivenciar a vida de Cristo. E que nós possamos todos os dias vivenciar a vida de Cristo. Pelas santas chagas, pela Santa Cruz,
pela Santa Eucaristia, pela Santa Confissão, pelo Santo Batismo, pela Santa Confirmação, pelo Santo Matrimônio, pela Santa Unção dos Enfermos, e pela Santa Ordenação e pela Nossa Santa Maria. Eis aqui o caminho de seguir e chegar aos céus. Que Maria passe à frente da vida de vocês nessa semana, até a semana que vem, com a graça de Deus e com a efusão do Espírito Santo. Beijo, gente.